Oi, 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 rapaziada, 11 FM no ar, mais um podcast aqui da 11 contra 11. Estou com o Lucas Azevedo aqui, integrante da 11, mais uma vez, para falar com vocês de um tema polêmico que está agitando a semana. Tá todo mundo falando disso, Lucas. Vamos para falar de VAR. Um alô para a rapaziada. É isso, um prazer estar aqui mais uma vez, nosso podcast, nosso primeiro filhotinho. Ontem a gente botou o Desafio Pro Ar, que é o nosso segundo, e desafio muito legal. Convido todos que estão nos ouvindo a acompanhar lá também, que foi muito divertido, o desafio da matemática, envolvendo números históricos do futebol. Eu apresentei, Luca, que está aqui comigo, Thiago e Luiz, jogaram. Vamos ver quem ganhou, quem ainda não viu, vai lá ver quem ganhou. Queria também só registrar aqui nossa repúdia aos atos racistas recentes e nossa consideração aos jogadores da NBA que paralisaram seus jogos em prol de uma sociedade mais democrática e mais igual. Também teve manifestação no MLS, então assim, a gente quer, por meio da página 11 contra 11 e em nome da página 11 contra 11, eu gostaria muito de manifestar a nossa sensibilidade aos atos antirracistas que estão aí pelo mundo. Boa, a gente fica muito triste, né, de ainda ter que conviver com isso, né? Em 2020 a gente ainda ter que conviver com racismo, com essas coisas, mas fica um pouco menos triste quando a gente vê os jogadores tendo consciência, os jogadores usando a imagem deles para tentar mudar o mundo, tentar mudar a sociedade que eles estão inseridos, né? É importante todo esse movimento e a gente vai estar sempre do lado dos caras. Mas vamos para o assunto principal do podcast hoje. VAR chegou como uma ferramenta maravilhosa, um avanço no futebol, uma coisa que veio para trazer justiça, que veio para tornar o jogo mais legal, o jogo mais limpo, só que tem sido usado de uma maneira não tão legal, desculpa, e tem atrapalhado, né? O espetáculo não está ficando tão fluido, toda hora para, ele chama o VAR na hora que não é para chamar, não chama na hora que é para chamar. O que você tem achado do VAR de um modo geral? Desde que chegou, principalmente aqui no Brasil, até agora, dá uma resumida aí no geral. O que você tem achado aí da ferramenta, do uso no futebol? Então, foi como você falou. Eu, como torcedor, como apaixonado e pessoa que hoje trabalha com futebol, né? Eu acredito no VAR. Eu gosto de uma ferramenta que vem para melhorar. Eu gosto da ideia do VAR. Só que essa ideia não está sendo bem executada no Brasil. Como não está sendo bem executada? A tecnologia não está funcionando? Não. A tecnologia funciona. O problema é como se tem usado a tecnologia. O VAR, ele para mim é essencial para ele fazer a justiça no futebol rodar. Talvez muitos campeonatos que não tiveram o VAR, se tivessem nos últimos anos, principalmente no Brasil, teriam correções severas. Além disso, eu acredito que o VAR não pode ser usado, como o Salvio Spínola falou ontem na transmissão de Flamengo e Santos, que ele não pode ser usado como uma muleta dos árbitros, né? Porque ele é só para consertar erros claros e manifestos. Um impedimento que o bandeirinha não assinalou, um pênalti claro com mão na bola, tirou o gol com a mão, deu um carrinho assassino e o jogador caiu. Então, assim, são cenas que seriam erros claros e manifestos dentro do lance que o juiz teria permitido e que não devem acontecer. Agora, lances interpretativos que eu posso achar que que é falta e você achar que não é falta, ou você achar que é algo no mesmo sentido, o cara interferiu na jogada ou não interferiu, isso fica com o juiz de campo, que é o trabalho dele, é a autoridade máxima dentro do campo. Então, assim, o VAR, ele, na minha opinião, é essencial, mas ele não deve ser usado como muleta para a arbitragem. Aí a gente está exatamente na mesma página, concordo com você que o VAR veio para tirar o grosso, o problema, aquele impedimento de 1 metro que o Bandeira não viu por algum motivo, né? O pênalti mesmo, que o cara foi com certeza na perna do adversário, o juiz deixou passar, é para esses lances. Não é para ficar procurando todo o lance, porque se for ficar procurando todo o lance, vai ter alguma coisa, vai ter uma reclamação, aí o jogo não anda, né? Nessa rodada a gente teve 2 polêmicas bem grandes envolvendo o VAR, né? A gente teve Flamengo e Santos, que foi um jogo que ficou muito travado por conta do VAR.
Mas, e também Botafogo, o jogo do Botafogo, que a gente teve os 2 gols anulados do Botafogo, né? Um do Babi, outro que o Babi cruzou para o Bruno Nazário contra o Internacional. Mas primeiro vamos falar desse jogo do Botafogo. O Botafogo já vem reclamando da utilização do VAR, ou da má utilização do VAR em seus jogos, e nesse parece que foi assim a gota d'água, né? O Gatito saiu de campo chutando o monitor do VAR e a torcida indignada. E foi meio que um consenso de que o juiz mandou mal, né? Na verdade, que o VAR, o juiz que estava na cabine do VAR, mandou mal de chamar o árbitro de campo, né? Exatamente. Como diria o Caio Ribeiro, o juiz foi um bananão. Eu acho que o primeiro lance do primeiro gol, é claro, impedimento, foi como eu falei, não tem discussão. É um claro manifesto, o bandeirinha não levantou a bandeira, o cara estava à frente, enfim, não tem o que se discutir. Agora, no segundo lance, o juiz viu a falta e ele interpretou como não falta. E não foi aquilo, um carrinho por trás, assassino, que tem que botar para fora. Não foi isso. O cara fez uma parede ali para escorar. O Patrick, na minha opinião, deu uma valorizada. Aquilo para mim não é falta. E o lance seguiu. E o árbitro de vídeo funcionou como se fosse uma máquina de magnetismo para você encontrar uma agulha dentro do palheiro. Parecia que estava com uma lupa procurando uma palavra em algum dicionário, entendeu? Não existe isso. O cara chamou o VAR, o VAR chamou o juiz para consultar o lance como se fosse algo extremamente necessário e não era. O juiz interpretou que aquilo não era falta, o lance seguiu e foi gol. Acabou. Se o juiz não marcou falta, mantém a decisão de campo. O juiz é soberano. Aí foi o que eu falo do Caio Ribeiro zoando aqui, que é um bananão. O juiz faltou personalidade para ele. Falar, cara, eu vi, bater no peito e falar, pô, eu vi e não foi falta. E, na minha opinião, não foi falta, mas aí é o que eu falo, é interpretativo, é a minha opinião. No lance, podia ser falta ou não, dependendo da cabeça do juiz. Em campo ele não marcou e o VAR chamou ele para encontrar, foi como eu falei, uma agulha no palheiro ou encontrar... Se o VAR ficar todo o lance revisando para achar algum erro do juiz, um erro mínimo ou não um erro que pode ser interpretativo, o futebol não vai acontecer mais, não vai ser mais espetáculo. Então, nesse jogo do Botafogo, teve essa reclamação de uma utilização errada do VAR. Né? O juiz sendo chamado no momento que não precisava, tal, uma coisa um pouco mais decisiva. No jogo do Flamengo e do Santos, eu acho que todo mundo acredita que o juiz acertou nos 2 lances, né? Impedido e impedido, porém a reclamação foi da demora. Essa demora que já tem se tornado comum no futebol brasileiro. Né? Se eu não me engano, foram 13 minutos parados em 3 lances só. O juiz, toda a demora que teve do juiz, né, para analisar os lances, aí demora para chamar, e isso tem prejudicado muito o espetáculo, a fluidez do jogo, né? No lance do Flamengo e Santos, você vê que tem polêmica, você acha que tem muita discussão ou você já é mais objetivo em relação aos lances e ao tempo gasto pelo juiz? Então, o tempo gasto pelo juiz, eu sou objetivo em dizer que é um absurdo, né? Você está falando, o tempo gasto pelo juiz resultou em 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo e em 7 minutos de acréscimo no segundo tempo. No primeiro tempo foram 2 lances de gol. Foi o gol do Raniel, estava impedido, ponto, não tem discussão. E o segundo gol foi um cruzamento do Marinho, que passou direto, né? Ninguém conseguiu resvalar, mas o Jobson, o volante do Santos, tentou encostar na bola. No ato dele tentar encostar na bola, ele acaba interferindo no lance, na visão da regra, então isso também não tem discussão, na minha opinião. O problema é o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, que estava apitando, ficar ali 10 minutos ouvindo o VAR. Isso não existe, né? Foi como eu falei, foram 17 minutos no total, isso é mais do que uma prorrogação, do que um tempo de prorrogação, sabe? Vamos supor, tem prorrogação no jogo. São 30 minutos. Um tempo é 15 minutos. Foi mais tempo o jogo parado por causa de várias substituições no jogo do Flamengo e Santos do que tem numa prorrogação de mata-mata, entendeu? Então, assim, eu achei bastante absurdo o que aconteceu. A galera costuma pegar no pé porque tem sido contra o Flamengo, mas também é que tem a galera do Flamengo dizendo que teve um lance lá que o Bruno Henrique não fez falta e a Arrascaeta mandou pro gol. Não. Aquele lance também não poderia ser revisado porque o juiz em campo interpretou como falta. Então, o lance não poderia ser revisado pelo VAR. Ele não poderia desinterpretar a falta
e o Arrascaeta mandou pro gol com a zaga do Santos toda parada, enfim. É só para dizer que não tem dois pesos e duas medidas. Os dois lances de gol do Santos, inclusive o Marinho até fala ali, muito engraçado. Ele comemora dizendo, chama lá no VAR, aí o chamou no VAR e anulou o gol dele. Então, assim, é muito engraçado, mas os dois lances que foram anulados, os gols, na minha opinião, foram lances corretos e bem assinalados. O que pegou mesmo foi a demora, uma demora ridícula para dois lances óbvios, na minha opinião. Sim, essa demora a gente já se acostumou, né, com essa demora, na verdade. No começo a gente reclamava muito e agora parece que as pessoas meio que já estão acostumadas com que parou pro VAR, o jogo esfria, volta, o que é muito ruim, né? É péssimo para o jogo, a gente viu um crescimento, 68% mais utilizado o VAR está sendo em 2020 do que foi em 2019. Então, pode ser que esse lance de os jogos estarem sendo sem a torcida, os juízes estejam se sentindo mais confortáveis, né, para tomar o tempo deles, para revisar o lance e aí pedir mais revisões, não pedir, mas assim, acatarem mais as solicitações de revisão da cabine lá em cima, né, porque não tem aquela parada de no estádio lotado, o juiz vai ali no monitor e a torcida xingando, fazendo pressão e, pô, meu irmão, não pode ficar ali 2-3 minutos porque, né, a torcida está em cima e influencia, né? Você vê dessa forma também, que eles estão se sentindo mais confortáveis para olhar lá toda hora, para o jogo toda hora, e que eles estão também se escorando nisso como uma ferramenta para certificar, mesmo que eles errem, né? O cara olha lá no VAR, mesmo que ele esteja errado, ele fala, não, olhei no VAR, então tá certo. Eu concordo completamente, até falei no nosso grupo mais cedo, comentando, né, os lances da rodada, que isso já era previsto, né? Esse uso do VAR já dava para ver que era maior do que no ano passado, e acho que a torcida tem total influência nisso. E, cara, o torcedor ele só gosta do VAR se for assim, aquele pênalti que o juiz não marcou, e aí todo mundo já faz, né, o sinal do VAR na torcida, dá aquela gritada, porque cornetar juiz faz parte da vida do torcedor. E assim, mas o VAR não é legal para o espetáculo quando você está ali na arquibancada torcendo. Ainda mais quando para o lance. Quando é a favor, a torcida gosta. Pode Exatamente. demorar, se for anular o gol dos caras ou dar um gol pro teu time, a torcida gosta. Exatamente. Mas, enfim, de fato, eu acho que a torcida influencia muito. Acho que quando você está ali, você está num outro ambiente, está a torcida botando aquele calor, aquela pressão, um caldeirão fervendo ali. Ainda mais em jogos bons. Inter e Botafogo, querendo ou não, foi um jogo bom. Flamengo e Santos ontem foi um jogo bem jogado, sabe? Então, assim, está num jogo bom ali, com a torcida botando fogo, mó lenha ali, e o árbitro vai demorar 10 minutos? Não vai demorar 10 minutos para ver um lance, sabe? Não vai demorar nem 5. Ele tem que ter a convicção ali e tem um tempo de resposta muito melhor. O árbitro sem torcida, os jogadores de um time, quando o lance está sendo revisado ali, no caso do Flamengo ontem, não vão reclamar. Os dos Santos tinha meia dúzia de gato pingado ali gritando, e o árbitro estava ali tranquilão na dele, pá, você tem todo o tempo do mundo, parecia que estava no yoga. E não é assim, né? Que funciona. Pô, o jogo tem que acontecer ali 90 minutos. Foi como eu falei, deram quase um tempo de prorrogação pro jogo, sendo que podia ser resolvido em bem menos tempo, cara. Estava ali impedido, ponto final, acabou. Foram dois lances que não tinham interpretação para ele estar impedido, sabe? Enfim. É isso, a gente só deixando claro que a gente é a favor do VAR. Exato. Embora a gente tenha metido o pau aqui no VAR esse tempo todo do podcast, a gente é a favor do VAR, a gente é a favor de que a tecnologia ajude o jogo, né? Ajude a trazer justiça, ajude a corrigir erros, né? A gente tem lances históricos aí que determinaram a história do futebol que foram injustiças, infelizmente, foram injustiças que não tinha como corrigir na época. E agora a gente tem como corrigir. Só que a gente precisa de pessoas mais capacitadas para botar em prática essa ferramenta, para botar essa ferramenta para funcionar, né? Que seja mais rápido, né? Que tenha um percentual de acerto maior. Enfim, a gente precisa melhorar, com certeza. Como a gente tinha comentado mais cedo, né? Parece que deram uma Ferrari na mão de alguém que não tem carteira ainda. Então, a gente tem que primeiro dar a carteira aí para essa pessoa, primeiro passar na prova lá do Detran, depois pilotar essa Ferrari. Lucas, para fechar, quer dar um resumido em alguma coisa, tocar em algum ponto que você acha interessante? É isso. Qualquer Dominique, não Domenech,
Toretto com Fusquinha faz muito mais barulho que qualquer prego com Ferrari, né? Vamos combinar que é assim que funciona. Não adianta de nada a tecnologia ser ótima e a tecnologia está ali para te ajudar, enquanto você não está ali para se ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, meu querido. É esse que tem que falar para a arbitragem aqui do Brasil. E destacar que, como a gente também tinha comentado mais cedo, internamente, é que não é só no Brasil que acontecem erros. O problema é que no Brasil tem recorrência de erros. Eu dou um exemplo claro aqui. Flamengo e Grêmio. Teve um pênalti marcado que o Kahneman deu aquela de chavada ali, fingindo que foi cabeça, mas é claro que ele abriu o braço ali. Abriu o braço se a bola ia bater ou não, se ele sabia se a bola ia bater ou não, é outra coisa. Mas se ele abriu o braço, ampliou a superfície de contato, enfim, é pênalti pela regra. E em Lyon e Juventus, oitavas de final da última Champions League, acho que o Depay, né, que estava com o braço colado numa falta, o juiz marcou um pênalti, até disseram que foi um pênalti para compensar um outro erro antes, num pênalti também para o Lyon, e aí o juiz marcou um pênalti ridículo, aquele pênalti ali foi um crime, mas enfim, é só para mostrar que tem lances, você tem 2 lances iguais, que são pênaltis por mão dentro da área, que um foi bem assinalado no Brasil e outro muito mal assinalado na Europa. O problema é que quando acontece uma coisa dessa na Europa, a gente sabe que é um fato isolado. No Brasil, parece que as mesas redondas já têm um tempo separado para se falar de arbitragem em VAR, sabe? Então, assim, essa que é a nossa repúdia a esse problema que tem tido no VAR. Eu acho que a CBF tem que investir urgentemente em capacitação de arbitragem, principalmente de arbitragem de vídeo. É isso, a gente está aqui para apoiar a evolução do esporte, para apoiar que o VAR seja utilizado cada vez de forma melhor. E como apaixonado pelo jogo, a gente quer ver bola rolando, quer ver o melhor vencendo, quer ver um jogo justo, e por isso a gente está se posicionando dessa forma. A gente fica por aqui, você já sabe onde encontrar a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, 11 contra 11 em todas as plataformas. Assista o desafio que a gente lançou, o desafio da matemática, a gente vai ter semana especial aí vindo pela frente, então fiquem ligados que vai ter muita coisa boa aí em todas as plataformas da 11. Beleza? A gente fica por aqui, aquele abraço.